Febre tagarelante. Febre tagarelante. Esse eu tive que pesquisar. Eu conhecia em inglês, mas eu tive que pesquisar como é que é o nome em português. Em inglês é cackle fever. Essa é mais uma doença básica do sistema do quinta edição, do D&D quinta edição, tá no livro do mestre, então se você quiser usar lá. Ele fala, inclusive, que é uma doença que afeta humanoides, mas curiosamente os gnomos são imunes. E isso eu acho uma coisa interessante, que é quando ele começa a dar esses pequenos elementos, né, de fatores de lore, de world building para ele. Mas basicamente, o que é a ideia? É que a pessoa que pega essa doença, ela dá uma coringada. Ixi, minha câmera sumiu aí, vermelho. Marcelo caiu. Eu tô aqui. A imagem. Ah, tá. Eu tô aqui. O Luiz também, acho que tá. Ele desligou. Ah, tá. Ele tá tímido hoje. Tá. Então, assim, basicamente, a pessoa dá aquela coringada. O que é a ideia? A pessoa, antes de qualquer coisa, a pessoa, quando ela é infectada, ela ganha um nível de exaustão no D&D, o que não é pouca coisa. E não tem teste de resistência. Se você pegou a doença, você vai ganhar um nível de exaustão. E você só vai recuperar esse nível se você se curar. E aí, a primeira progressão da doença é você sofre crises da doença. Quando você passa por uma situação de estresse, e aí o livro sugere algumas situações, como você tomar um dano, você entrar num combate, etc., você vai fazer um teste de resistência de constituição. Em caso de falha, o doente ele toma um dano psíquico, que não é grande, e ele fica incapacitado por 1 minuto. Por quê? Porque ele tem uma crise de riso bizarra, por isso que eu falo que ele dá uma coringada. E ele fica ali gargalhando. Então, durante 1 minuto, a cada turno ele faz um teste. Se ele falhar, ele continua rindo. Se ele passar, ele para. Certo? Qual que é a grande questão? É literalmente uma risada contagiosa. Ou seja, a forma como você contamina uma pessoa com a febre tagarelante é tendo uma crise de febre tagarelante perto dela. Então, se ela tiver até 3 metros de você, se você tiver até 3 metros de alguém que está doente, tendo uma crise, você vai passar essa doença para a pessoa. Basicamente é isso que vai acontecer. E aí, se você passa no teste quando você está tendo um surto, você fica imune durante 24 horas. Se você ouvir uma pessoa rindo e você passa no teste para não ser contaminado, você fica imune à risada daquela pessoa por 24 horas. Você ainda pode pegar de outras pessoas. A pessoa que está doente, ela não morre. Febre tagarelante não causa morte. E isso eu acho que é um primeiro aspecto interessante. Porque a cada descanso longo que essa pessoa que está doente faz, se ela não tiver uma cura mágica, quando ela acaba o descanso, ela faz um teste de constituição. Se ela passa, a dificuldade para resistir no descanso seguinte cai um D6. Então, começa acho que no 13. Então, se ela passa, ela joga um D6, a próxima dificuldade vai ser, sei lá, 10. E aí ela joga de novo, ela vai pro teste. Se ela passa, a dificuldade cai. Se ela não passa, nada acontece naquele momento. Mas, qual é o X da questão? É que se ela falhar em 3 testes, não precisam ser consecutivos, se ela falhar em 3 testes de resistência ao longo desses descansos, ela ganha uma loucura permanente. Que não precisa estar relacionada à febre tagarelante, ela só ganha uma loucura permanente. Então, assim, por que eu gosto dessa doença? Porque eu acho que ela é uma boa doença para um RPG de fantasia mágica, como é o perfil do D&D. Claramente é uma doença mágica, pela forma como ela funciona, pela forma como ela contamina, então se torna ela mais específica. Eu acho que a mecânica dela é bastante balanceada, tá? Eu acho que em termos de dificuldade para resistir e os efeitos, então esse negócio de você não morre, mas ela pode te dar um dano permanente, não é tão difícil assim de você resistir, e se você resiste vai ficando cada vez mais fácil, isso é legal. E eu acho que o último fator interessante é que ela abre boas possibilidades de plot. Porque por mais que não pareça algo tão grave, a gente normalmente pensa em doenças do tipo, nossa, essa doença é muito grave porque ela pode levar à morte. Essa aqui não pode levar à morte, ninguém vai morrer. Mas imagine em termos de plot, se você tem um surto descontrolado dessa doença num grande centro urbano. Então, assim, é uma doença difícil de identificar, porque virtualmente falando, o sintoma é uma pessoa tendo uma crise de riso. Essa pessoa, se ela tiver uma crise de riso num lugar muito movimentado, quantas pessoas até 3 metros dela podem ser contaminadas? Vai aumentando, isso vai passando, de repente você tem uma cidade com um percentual da população que desenvolveu uma loucura aleatória permanente. E aí a coisa, de repente, fica séria. Se você pensa que, em termos de contágio, se você para pra pensar que
é tão fácil você pegar uma doença dessa. Quanto seria pegar uma doença respiratória? Porque basicamente você só precisa estar perto da pessoa quando ela tem uma crise. Imagina a velocidade com que você faz o contágio de doenças respiratórias. Certo? É a mesma premissa. Então, assim, é muito fácil você ter 10, 15, 20%, 50% de uma cidade contaminada, e seria razoável acreditar que 10% da população ao todo, 20% da população contaminada, falhe em 3 testes. Parabéns. 10% da sua cidade agora tem uma loucura permanente. E aí, você pensa em termos de plot, em termos de world building, o que significa isso numa cidade? Bom que o nome é tagarelante, mas na verdade deve ser gargalhante, né? Porque Eu achei curioso, porque em inglês é cackle fever. E aí eu fui pesquisar e... que é gargalhar, né? É a febre da bruxa queca. Exatamente. Seria febre gargalhante, né? E é engraçado também que quem deveria ser imune são os anões, né? Que são naturalmente ranzinzas, então eles nunca ficariam engargalhados. Não sei se faz muito sentido se colocar o gnomo como naturalmente imune. Ou os elfos, né? Que ficariam envergonhados de ficar rindo o tempo inteiro. Às vezes o gnomo já ri o tempo todo. Mas é engraçado, é tagarelante também, porque às vezes a pessoa vê o outro gargalhando, passa no teste, mas, pô, é engraçado. Muitas vezes o riso é contagioso em questão não doença, né? E aí ela pode ficar rindo ali também do outro que tá rindo sem estar doente. E aí ela acaba sendo levada pro hospício junto com a outra também, assim, vai ser presa junto e internada junto. A galera tudo presa no hospício, porque o cara começou a rir, todo mundo foi rindo também. Qual que é a piada? Não sei, cara, mas é muito engraçado. Passa, agora aqui, ó, Otávio, você que vai narrar. Otávio, posso te dar uma sugestão? Faz um bardo que é comediante e que não sabe que tem essa doença. E aí ele vai andando de cidade em cidade, toda vez que ele faz o show, ele vai contaminando as pessoas e ele acha que ele é bom demais, porque as pessoas começam a rir. Ele faz o show no primeiro dia, a galera vai, no segundo dia a galera vai e ri horrores. E todo dia só aumenta a quantidade de gente rindo no show. É tipo aquele comediante que trabalha com o Henrique Gentili, né? Com o Gentili. Todo mundo acha engraçado, mas na verdade é doente. É igual só não pode deixar o bardo palhaço e ir no terapeuta. Danilo Gentili. O palhaço palhate. Doutor. Eu acho esse tipo de coisa aqui essas doenças lendárias. Você nunca viu numa aventura um cara com essa doença. Mas se você usa uma vez, cara, você pode adotar até um tom bem galhofa. Como foi falado, né? O comediante que acha que é engraçado, mas na verdade ele é doente. Ou todo mundo está rindo porque tá todo mundo rindo e vai todo mundo pro hospício. É que eu falo, it's all fun and games, até de repente você tem um plot, um turning point que você olha e fala, gente, isso não é mais tão engraçado. Aí o cara tá rindo assim e a loucura que ele desenvolve é só tipo paranoia. Aí ele, do que vocês estão rindo de mim? Ele puxa a faca e mata 4 no bar. Calma, agora a coisa ficou séria, gente, peraí. O que tá acontecendo aqui, entendeu? E aí, de repente, já não é mais tão engraçado. E o cara olha e fala, porra, mas esse maluco tá andando a quantas cidades aqui? E aí, pronto. Eu quero esse plot. Ninguém usa, eu vou usar. Ninguém usa. E aí você vê como é que funciona a mente do Marcelo, né? Só Deus sabe como é que tá a mente do palhaço.